Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana. Nesse vídeo de hoje nós vamos fazer mais um exercício envolvendo as tabelas termodinâmicas. No vídeo anterior eu fiz uns exercícios mostrando nos diagramas somente onde a substância estaria dadas as duas propriedades. No vídeo de hoje a gente já vai evoluir um pouquinho mais, já vai encontrar os valores dessas propriedades e vai fazer alguma coisa de interpolação, tá? Então, eu adoto o livro do Moran e do Shapiro, 8ª edição, e esse exercício 3.7 corresponde a essa edição. Então, ele fala o seguinte, olha, a tabela a seguir lista temperaturas e volumes específicos da água em duas pressões diferentes. E aí ele fala que usando esses dados dessa tabela para encontrar algumas outras grandezas. Então, a primeira, o volume específico, a temperatura de 240 graus, com pressão de 1,25, e os outros dois semelhantes. Para entender isso melhor, vamos pegar o seguinte, ó, aqui eu tenho a pressão de 1 megapascal e a pressão de 1,5 megapascal. Eu tenho temperaturas 200, 240 e 280, e temperatura, as mesmas temperaturas do lado de cá. Então, no caso, primeiro aqui eu tenho um volume específico de 240 graus, pressão de 1,25 metros cúbicos por quilo. Como eu tenho aqui pressão de 1, pressão de 1,5, temperatura de 240, temperatura de 240. Então, eu tenho, para a temperatura, eu tenho os valores do volume específico para a pressão de 1 megapascal e para a pressão de 1,5 megapascal. Então, eu juntei eles nessa tabela. Então, a temperatura de 240 graus, a pressão de 1, pressão de 1,5, qual que era o volume específico que ele quer saber na média. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer uma interpolação. Qual é a média? Eu poderia ter feito uma média, mas a ideia é mostrar a interpolação. Então, o que a gente faz? Eu expliquei no vídeo, segundo vídeo, né, dessa playlist, que eu tinha aqui, ó, como se a interpolação é linear, a gente assume que a propriedade ela varia linearmente entre os extremos. Então, para essa temperatura, estou assumindo que o volume específico varia de maneira linear com a pressão, tá? Então, eu faço como se fosse um triângulo, uma semelhança de triângulos, tá? E eu falei também, né, que é mais fácil a gente pensar em termos da tabela. Então, eu pego V menos o limite inferior dividido pelo total. Então, 0,1483 menos 0,2275. Isso vai ter que ser igual ao quê? Aos correspondentes. Então, o V corresponde a 1,25. Aqui, ó, o 0,2275 corresponde à pressão de 1. O 0,1483 corresponde à pressão de 1,5 e o 0,2275 corresponde à pressão de 1. Então, fazendo os cálculos, a gente acha 0,1879. Que se a gente olhar aqui, é de fato a média, tá? É muito importante a gente pensar o seguinte, não é trabalhar em módulo, não pode trabalhar em módulo, tem que trabalhar sempre no mesmo sentido. Então, se eu peguei esse menos esse menos esse. Não importa que esse valor aqui seja inferior a esse, não tem que trabalhar em módulo, tem que trabalhar no mesmo sentido. Então, esse menos esse, dividido por esse menos esse, tem que ser igual a esse menos esse, dividido por esse menos esse. Bom, na letra B, ele quer para a pressão de 1,5 megapascal e o volume específico de 0,1555, qual que é a temperatura. Então, eu peguei simplesmente a tabela lá de 1,5 e vi que o meu volume específico está entre esses dois. Então, eu tenho que fazer de novo a interpolação. Então, T menos 240 dividido por 280 menos 240 tem que ser igual. O 15,55 menos o 14,83, 16 menos o 14. E aí eu acho que é exatamente a média também, tá? Se a gente fizer o cálculo, 0,1555 é o que está no meio da temperatura, daria 260 graus Celsius. E por fim, um que é um pouco mais complicado. Por quê? Ele quer saber o volume específico a 220 e a pressão de 1,4. Deixa eu até voltar aqui lá na inicial, que é o seguinte.
Vocês podem observar que eu não tenho nem a temperatura de 220 graus e nem a pressão de 1,4. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma interpolação dupla, tá? Então, aqui, ó, vamos voltar lá para o último de novo. Então, o que eu faço primeiro? Eu peguei para pressão de 1 megapascal, eu vou achar qual que é o valor do volume específico para temperatura de 220. Então, foi isso que eu fiz. Eu peguei esses valores aqui para pressão de 1 megapascal. Então, esse volume específico aqui, ó, é o volume específico para temperatura de 220 graus, pressão de 1 megapascal. Depois, o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa para pressão de 1,5. Então, eu peguei os valores da tabela aqui e fiz a interpolação. Então, esse volume específico que eu encontrei aqui é o volume específico para a temperatura de 220 graus e para a pressão de 1 megapascal. Então, eu consegui construir uma tabela para a temperatura de 220 graus, contendo os volumes específicos para as pressões de 1 e de 1,5 megapascal. E aí, eu fiz a interpolação linear dentro disso. Então, o 21675, ele corresponde à pressão de 1. Então, aqui, ó, nos dois, tem 1. O 1404 corresponde à pressão de 1,5. Tá? E o volume específico que eu quero é o do volume específico, é o volume específico, né, da pressão de 1,4 megapascal. E aí, daria esse valor. Vocês podem ver que a interpolação dupla é muito mais difícil que interpolação comum, mas eu pessoalmente eu gosto de fazer interpolação, então eu gosto de fazer isso. Bom, espero ter ficado claro. Se tiver ficado alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários.